Oi, Rafael. Vamos lá. O primeiro tópico, então, das nossas seis agendas são as fontes originais da Bíblia, né? Então, eu vou citar seis também, seis fontes originais da nossa Bíblia, né? Ou seja, seis compêndios, né? Seis consolidações de textos que nos permitem, digamos assim, que são fontes para a construção e traduções bíblicas. Primeiro, eu queria começar com textos receptos, né? O que são textos receptos? É um condensado de manuscritos gregos bizantinos. Esse condensado de textos gregos bizantinos, ele foi condensado por volta de 1500, tá? Então, esse condensado de manuscritos, então, feito em 1500, foi a base da nossa Bíblia King James. Tá? Então, textos receptos é a base da Bíblia King James, manuscritos gregos bizantinos. Então, os protestantes fizeram isso, né? Para condensar e lançar a Bíblia King James. Só em 1500, essa condensação, esse agrupamento de manuscritos. É claro que os manuscritos que eles usaram, né, também, eventualmente, olharam para os manuscritos de outros que foram condensados em outros textos, né? Mas é uma condensação, quando você transforma um monte de manuscritos separados em um condensado. Né? Então, essa é a Bíblia King James. Existe, isso em 1500, então. Existe mais anterior a isso, o texto massoreta, o texto dos massoréticos. Os massoretas eram uma família rabina judaica que, por volta dos anos 600, né, ou seja, 900 anos antes, então, do texto Receptus, 900 anos antes, esse texto massorético foi consolidado. Também uma versão de manuscritos, aí nesse caso só do Antigo Testamento, né? O texto massorético não tem o Novo Testamento, e o texto massorético, então, os massoretas eram judeus, então é um texto apenas para o Antigo Testamento. Ele é o texto que é usado pelas congregações israelitas. Então, esse texto masorético, ele dá base para, quando a gente ouve falar de uma Bíblia judaica, normalmente a base são esses textos masoréticos, que foram condensados por volta do ano 600 da Era Moderna. Então, esses textos também são muito utilizados por Bíblias protestantes. Tá? Então, afora King James, né, que usou textos receptos, mas os textos massoréticos são uma base muito importante usada. Muitas Bíblias protestantes usam esse texto masorético para o Antigo Testamento. Tá? Segunda fonte. Terceira fonte é o Codex Vaticanus, né? Que é o do Vaticano, né? Por volta do século IV, né? Em torno de 300 a 400 da Era Moderna, a Igreja Católica, né, condensou papiros, né, manuscritos, e criou o seu cânone, né, o Codex Vaticanus. Então, o Codex Vaticanus da Igreja Católica é outro dessas condensações, né, e aí criou o conceito de cânone, né? Esses são os livros aceitos e, né, que vão guiar a instrução para a igreja. Então, esse é o terceiro pacote, né? O terceiro pacote de consolidações de manuscritos. O quarto, que quero citar, é a Septuaginta. Né? Septuaginta é uma versão grega, né, da Bíblia do Antigo Testamento, só o Antigo Testamento. Por quê? Porque ela foi feita lá no período em que os gregos tinham tomado Israel, né? Então, no período que foi de 300 antes de Cristo, 300 e pouco antes de Cristo,
que quando Alexandre o Grande, né, e os gregos tomaram ali Israel, os gregos tinham todo se vangloriavam do saber e queriam o saber judaico. Então, para adquirir o saber judaico, chamaram 70 judeus para traduzir separadamente a Bíblia e depois, né, confirmaram, validaram que então esse texto é realmente o texto que os judeus usam, consolidaram um texto e botaram isso lá na Biblioteca de Alexandria, né? Então ele ficava na Biblioteca de Alexandria. Então esse é um texto que foi preservado, muito mais antigo do que os que eu citei. Eu tinha citado antes um de 1500 da Era Moderna, o da Bíblia King James, né, o texto Receptus, um de 600 da Era Moderna, que é o texto maçorético, os judeus, um de 400 da Era Moderna, que é o Codex Vaticanus, e agora eu estou citando um que é de entre 300 e 100 da Era Moderna, quando foi consolidado e colocado lá na Biblioteca de Alexandria, 200, volta entre 300 e 200, que é a Septuaginta, né? Então esse é o quarto fonte, e nesse instante, dos 4 que eu citei, é o mais antigo, certo? Nós estamos agora antes de Cristo, né? Só o Antigo Testamento. É a Septuaginta. O quinto, que na verdade é uma condensação muito recente, né? Que são os manuscritos do Mar Morto. Né? Já existe condensado dos manuscritos do Mar Morto, né? Só que os manuscritos estão sendo descobertos ainda, né? Tem muita coisa vindo à tona, traduções aparecendo, mas já existe condensados de manuscritos do Mar Morto, né? Lembrando que os manuscritos do Mar Morto, a fonte dele aí já não é nem os judeus tradicionais, nem cristãos, mas a fonte seria uma seita alternativa judaica, né, que normalmente que não existe mais, que não é conhecida, mas que existia lá no tempo de Cristo, que são os essênios, né? Então uma seita judaica que tinha um perfil muito, muito importante, chamativo, que aparentemente todos os estudiosos linkam com João Batista. Esse seria aí o quinto de seis compêndios.